O silêncio na sala de urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi subitamente interrompido quando as portas automáticas se abriram de repente. Rui entrou, carregando Leonor nos seus braços. O rosto dela, inchado e com manchas arroxeadas, contrastava com a firmeza na voz dele enquanto gritava por ajuda. Por favor, ajudem-me. A minha esposa caiu pelas escadas. Os enfermeiros acudiram de imediato com uma maca. Enquanto a colocavam com cuidado, Leonor não emitiu um único gemido, apesar da dor evidente que devia estar a sentir. Os seus olhos, um deles quase fechado devido ao inchaço, mantinham-se fixos no chão. Parecia que a sua mente estava noutro lugar, longe daquele hospital, longe do homem que agora segurava a sua mão com um aperto tenso e controlador. O que aconteceu exatamente? Perguntou a recepcionista enquanto preenchia o formulário de admissão. Já lhe disse, ela caiu pelas escadas da nossa casa. Estava a descer com roupa para estender e perdeu o equilíbrio, respondeu Rui com uma segurança perturbadora, como quem ensaiou demasiado bem a sua resposta. Eu estava na cozinha e só ouvi o estrondo. Leonor continuava sem falar. Um leve tremor percorria o seu corpo quando a enfermeira tentou medir-lhe a tensão. Rui não largava a sua mão, nem mesmo quando o convidaram a sentar-se na sala de espera. Prefiro ficar com ela, se não se importam. A enfermeira Carmo, com mais de 20 anos de experiência naquele hospital, trocou um olhar significativo com a sua colega. Havia algo na situação que não se encaixava. A forma como Leonor encolhia, cada vez que o marido fazia algum movimento, como evitava olhar diretamente para os olhos de qualquer pessoa. O silêncio obstinado que mantinha, mesmo quando lhe perguntavam se sentia dor. Senhor, precisamos de a levar para a radiologia para descartar fraturas. Terá de esperar aqui. A expressão de Rui ficou tensa por um momento. Vou estar aqui mesmo, meu amor, disse a Leonor, com uma doçura que contrastava com a rigidez da sua postura. Inclinou-se para a beijar na testa e ela fechou os olhos com força, como antecipando algo pior do que um beijo. Enquanto se afastavam pelo corredor, Carmo notou as marcas que espreitavam por baixo da manga do casaco de Leonor. Hematomas antigos, de diferentes tonalidades que contavam uma história muito diferente da de uma simples queda. Na sala de radiologia, longe do olhar vigilante de Rui, Leonor finalmente emitiu um soluço abafado quando a ajudaram a mudar de posição para as imagens. Há quanto tempo caíste, querida? Perguntou Carmo com suavidade. Hoje de manhã, respondeu Leonor com um fio de voz, a primeira vez que falava desde que chegou. E estas nódoas negras aqui? Carmo apontou com delicadeza, marcas claramente mais antigas no seu antebraço. Os olhos de Leonor encheram-se de lágrimas, mas não respondeu. O seu silêncio dizia tudo. Sou enfermeira há 20 anos, continuou Carmo. Vi muitas quedas de escadas e também vi muitas coisas que não são quedas de escadas. Leonor fechou os olhos com força, como tentando conter uma torrente que ameaçava transbordar. Se há algo que queiras dizer-nos, estamos aqui para te ajudar, acrescentou Carmo, colocando suavemente a sua mão sobre a de Leonor. O que nos disseres ficará entre nós. Por um momento, pareceu que Leonor ia falar. Os seus lábios entreabriram-se trêmulos, mas então lembrou-se de algo. O seu olhar dirigiu-se para a porta, como temendo que Rui pudesse estar do outro lado, a ouvir. Caí, repetiu com firmeza, embora a sua voz quebrada traísse a mentira. Só caí pelas escadas. O Dr. Silva entrou nesse momento com os resultados preliminares das radiografias. A sua expressão endureceu ao rever as imagens. Senhora, tem uma fratura em 2 costelas, além de contusões múltiplas.
explicou com profissionalismo, mas também vejo evidência de fraturas anteriores que não sararam corretamente. Teve outros acidentes recentemente? Leonor negou com a cabeça, mas o seu corpo inteiro tremia. O Dr. Silva e Carmo trocaram um olhar de entendimento. Vamos precisar de fazer mais exames, disse o médico, e teremos de a internar para observação. Quando regressaram à sala de urgências, Rui levantou-se de imediato, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Como está a minha mulher? Podemos ir já para casa? Lamento, senhor, mas a sua esposa precisa de ficar hospitalizada, respondeu o Dr. Silva, com uma firmeza que não deixava lugar para discussão. Tem fraturas que requerem atenção e observação. O sorriso de Rui desapareceu no instante. Os seus punhos cerraram-se involuntariamente. Mas eu posso cuidar dela em casa, doutor. Não creio que seja necessário. É o protocolo, interrompeu o doutor. Além disso, há algumas perguntas de rotina que devemos fazer à sua esposa, a sós. Os olhos de Rui semicerraram-se, e por um segundo todos puderam ver o que Leonor via cada dia em casa, uma fúria contida que prometia desabrochar a qualquer momento. Eu sou o marido dela, disse entre dentes. Não tem nada para falar com vocês que eu não possa ouvir. Leonor, deitada na maca, fechou os olhos. Uma lágrima solitária rolou pela sua bochecha enquanto o seu corpo se tensionava em antecipação ao que viria a seguir quando estivessem sozinhos novamente. Porque sempre havia um depois, e esse depois sempre era pior. O que ela não sabia era que desta vez o Dr. Silva já tinha visto o suficiente. Enquanto Carmo a preparava para a sua transferência para o andar, ele afastou-se discretamente para o seu gabinete, onde pegou no telefone para fazer uma chamada que mudaria o curso daquela história de terror que Leonor vivia há anos em silêncio. Qual a vossa primeira reação a esta cena? Acham que a Leonor vai finalmente ter uma oportunidade de escapar? Deixem as vossas opiniões. A intervenção silenciosa e a revelação da verdade. O quarto 204 do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ficou em silêncio depois de as enfermeiras terminarem de instalar Leonor. Eram quase 11 da noite quando o Dr. Silva entrou novamente com uma pasta na mão. Rui, que se tinha recusado a ir embora apesar de o horário de visitas ter terminado, observava-o com desconfiança do canto do quarto. Senhor Santos, preciso que me acompanhe para completar alguns documentos do seguro, disse o doutor com uma tranquilidade estudada. É um procedimento padrão para casos de acidentes domésticos. Rui apertou a mandíbula. Os seus nós dos dedos ficaram brancos sobre o encosto da cadeira. Não pode fazê-lo aqui. Não quero deixar a minha esposa sozinha. São formulários que estão na administração, insistiu o doutor. Não demoraremos mais de 15 minutos. Além disso, a sua esposa precisa de descansar. Leonor permanecia imóvel na cama, o seu olhar perdido no teto. Quando Rui finalmente assentiu e se dirigiu para a porta, ela conteve a respiração. O médico lançou-lhe um olhar tranquilizador e saiu atrás de Rui. Assim que as portas se fecharam, o enfermeiro Miguel entrou por outra porta, a que ligava à estação de enfermagem. Não foi por acaso. Tudo tinha sido cuidadosamente orquestrado pela equipa médica. Dona Leonor, sou o Miguel, o enfermeiro de serviço esta noite. Apresentou-se em voz baixa enquanto verificava os monitores. Vou medir-lhe alguns sinais vitais adicionais, se me permite. Leonor assentiu levemente. Quando Miguel levantou com delicadeza a manga da sua bata hospitalar para lhe colocar o tensiômetro, a sua expressão profissional não mudou, mas os seus olhos registaram meticulosamente cada marca na pele de Leonor. Hematomas em diferentes estágios de cura,
do roxo intenso ao amarelo esverdeado dos mais antigos. Marcas circulares pequenas perto do ombro, consistentes com queimaduras de cigarro. Um padrão de cicatrizes finas na parte interna do braço. O medicamento para a dor deve estar a fazer efeito, comentou enquanto anotava algo no prontuário. Sente algum alívio? Sim, obrigado, respondeu Leonor, a sua voz mal audível. Miguel trabalhou com movimentos suaves, mas eficientes, documentando cada lesão sem fazer comentários diretos sobre elas. Tinha sido treinado para estes casos. Sabia que confrontar uma vítima de violência doméstica de forma abrupta podia fazer com que se fechasse ainda mais. Preciso de rever o resto das suas contusões para o registro médico, explicou. Permite-me? Após o assentimento de Leonor, Miguel procedeu a examinar com profissionalismo e respeito as múltiplas lesões no seu tronco e costas. A história escrita na sua pele era devastadora. Marcas de cinto, contusões com formas que sugeriam golpes com objetos específicos, padrões de lesões defensivas nos antebraços e mãos. Apesar do seu treino, Miguel teve de fazer um esforço para manter a sua expressão neutra. Nos seus 5 anos a trabalhar nas urgências, tinha visto casos semelhantes, mas a extensão e sistematicidade do abuso que o corpo de Leonor mostrava era estremecedora. Sei que isto pode ser desconfortável, disse suavemente enquanto cobria novamente Leonor com o lençol, mas é importante documentar tudo para o seu tratamento adequado. O que não mencionou foi que essa documentação também seria crucial para qualquer procedimento legal posterior. Nesse momento, a enfermeira Carmo entrou com um tablet digital nas mãos. Os seus olhos encontraram-se com os de Miguel, que lhe fez um gesto quase imperceptível. Leonor, trouxe-te um chá, disse Carmo, colocando uma chávena fumegante na mesinha junto à cama. O Dr. Silva está a ocupar o teu marido com a papelada. Demorarão um bocado. Algo na forma como o disse fez com que Leonor levantasse o olhar. Por que estão a fazer isto? Perguntou num sussurro. Carmo sentou-se junto à cama e pegou na mão de Leonor entre as suas, com cuidado para não pressionar os hematomas. Porque vimos os resultados das tuas radiografias, Leonor. Não só mostram as fraturas de hoje, como também mostram fraturas antigas, algumas mal soldadas por falta de atenção médica oportuna. Miguel aproximou-se com o prontuário aberto. Tens 3 costelas com evidência de fraturas anteriores, uma fratura no rádio que nunca foi tratada adequadamente e sinais de um traumatismo craniano prévio. Enumerou com voz profissional, mas gentil. Estes padrões de lesões são inconsistentes com uma queda pelas escadas, especialmente quando considerados em conjunto. Leonor fechou os olhos, lágrimas silenciosas a correrem pelas suas bochechas. O teu corpo não mente, Leonor, acrescentou Carmo, e nós estamos aqui para te ajudar, não para te julgar. Na mesa de administração, a vários corredores de distância, o Dr. Silva mantinha Rui ocupado com uma montanha de formulários desnecessários. Enquanto isso, num gabinete próximo, a assistente social do hospital, doutora Sofia Correia, já estava ao telefone com as autoridades. Com todas estas provas, acham que Leonor vai finalmente quebrar o silêncio? Qual seria o maior obstáculo para ela agora? Comentem a verdade, a luz do dia e o medo persistente. De volta ao quarto, Leonor parecia travar uma batalha interna. As suas mãos tremiam enquanto segurava a chávena de chá. Se eu disser alguma coisa, se eu falar, começou, a sua voz quebrada pelo medo. Há protocolos para estes casos, explicou Miguel. Não terás de voltar para ele se não quiseres. Não entendem. Leonor abanou a cabeça, o terror evidente nos seus olhos. Ele sempre diz que se eu o deixar, ele vai encontrar-me. Que ninguém vai acreditar em mim porque ele tem amigos na polícia. Carmo e Miguel trocaram olhares.
Não era a primeira vez que ouviam ameaças semelhantes. O Dr. Silva já comunicou com a Procuradoria-Geral da República, Secção de Violência Doméstica, revelou Carmo, não com a polícia local. Miguel abriu uma pasta e tirou uma série de fotografias que tinha tirado dissimuladamente enquanto examinava Leonor. Além disso, temos evidência documentada das tuas lesões, radiografias que mostram o histórico de fraturas, e não és a primeira pessoa que chega aqui com uma história de quedas que resultam ser outra coisa. Leonor levantou o olhar, surpreendida. Há outras como eu? Mais do que imaginas, respondeu Carmo com tristeza. Mas também há muitas que conseguiram sair e reconstruir as suas vidas. Um ruído no corredor fez com que Leonor se sobressaltasse. A sua reação instintiva, esse medo visceral perante qualquer som repentino, foi talvez a evidência mais contundente do terror em que vivia. Ele vai voltar a qualquer momento, sussurrou, o pânico a crescer na sua voz. Miguel aproximou-se da porta e olhou para o corredor. O Dr. Silva vai mantê-lo ocupado mais um bocado, assegurou. Mas precisamos de saber, Leonor. Queres a nossa ajuda? O quarto ficou em silêncio. Para Leonor, era como estar à beira de um precipício. Toda a sua vida adulta tinha estado sob o controle de Rui. 6 anos de casamento que se tinham convertido gradualmente numa prisão de medo e dor. 6 anos em que cada tentativa de escapar tinha sido descoberta e castigada com crescente brutalidade. Mas agora, pela primeira vez, havia pessoas que viam através da fachada. Pessoas que não só viam os golpes, mas que entendiam o sistema de terror em que vivia. Se eu disser que sim, murmurou finalmente, o que vai acontecer depois? A pergunta ficou suspensa no ar, enquanto no corredor se ouviam passos a aproximar-se. Passos firmes e rápidos que Leonor reconheceria em qualquer parte. Passos que durante anos tinham anunciado que a dor estava prestes a começar. O Dr. Silva apareceu na porta pouco antes de Rui, bloqueando estrategicamente a entrada para o quarto. Senhor Santos, ainda nos faltam alguns documentos para assinar. Ouvi dizer, disse com firmeza profissional. Além disso, acabaram de administrar um sedativo à sua esposa para a dor. Precisa de descansar sem interrupções durante as próximas horas. Rui espreitou por cima do ombro do médico, tentando ver Leonor. Os seus olhos, normalmente calculistas, agora mostravam uma mistura de frustração e desconfiança. Quero vê-la antes de ir embora, insistiu a sua voz tensa como uma corda prestes a romper. Garanto-lhe que está em boas mãos, respondeu o doutor, sem se mover um centímetro. A política do hospital é clara. Depois das 22 só é permitido pessoal médico nos quartos. Miguel e Carmo tinham se colocado estrategicamente junto a Leonor, continuando com procedimentos de rotina, como se a tensa conversa na porta não estivesse a acontecer. Olhe, continuou o Dr. Silva, baixando ligeiramente a voz. Entendo a sua preocupação, mas a sua esposa precisa de tratamento especializado. As fraturas que apresenta são sérias e requerem monitorização constante esta noite. Rui apertou os punhos ao lado do corpo. Por um momento pareceu que ia empurrar o médico para entrar, mas algo na presença firme do Dr. Silva, e talvez a consciência de estar num lugar público com testemunhas, fê-lo conter-se. Voltarei amanhã à primeira hora, advertiu finalmente, olhando fixamente para o doutor. Não era uma promessa, era uma ameaça velada. As visitas começam às 9, respondeu o doutor com calma. A recepcionista entregará um passe quando chegar. Depois de um tenso silêncio, Rui finalmente recuou. O seu olhar dirigiu-se uma última vez para a cama onde mal conseguia ver o contorno de Leonor,
antes de dar meia volta e ir embora com passos pesados que ressoaram pelo corredor. O Dr. Silva esperou até que os passos se perdessem na distância, antes de fechar a porta e aproximar-se da cama. Ele foi-se embora, mas voltará amanhã, disse, dirigindo-se diretamente a Leonor. Temos até lá para decidir como proceder. Leonor, que tinha permanecido rígida como uma tábua durante todo o confronto, finalmente exalou. Era como se tivesse estado a conter a respiração desde o momento em que ouviu os passos de Rui. Não consigo, sussurrou, lágrimas silenciosas a deslizarem pelas suas bochechas. Não entendem. Ele sempre cumpre as suas ameaças. A Leonor está prestes a partilhar a sua verdade. Acham que isso será suficiente para a libertar? E o que acham do plano da equipa médica? Digam-nos nos comentários. A história revelada e a promessa de ajuda. O Dr. Silva aproximou uma cadeira e sentou-se junto à cama, adotando uma postura que não fosse intimidante. A sua voz, quando falou, era suave, mas clara. Leonor, sou médico há 25 anos. Já vi casos como o teu mais vezes do que gostaria de recordar. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as suas palavras. O que vejo nas tuas radiografias e no teu corpo diz-me que se regressares à casa com ele, da próxima vez que te vir, poderá ser na morgue. A crueza das suas palavras fez com que Leonor fechasse os olhos com força, como tentando bloquear uma verdade que, no fundo, ela já conhecia. Ninguém devia viver com medo constante, acrescentou Carmo, que se tinha mantido a uma distância respeitosa. E ninguém merece ser magoado por quem diz amar. Leonor levou uma mão trêmula ao rosto, tocando suavemente o inchaço sob o seu olho. No início não era assim, murmurou, tão baixo que todos tiveram de se inclinar para a ouvir. Ele era atencioso, trazia-me flores, dizia que eu era a mulher mais bonita que tinha conhecido. Quando mudou? Perguntou Miguel com delicadeza, enquanto continuava a ajustar o gotejamento do soro. Leonor pareceu afundar-se nas memórias, o seu olhar perdido em algum ponto do passado. Pouco a pouco, primeiro foram ciúmes, não gostava de como outros homens me olhavam. Depois começou a controlar a minha roupa, as minhas saídas, as minhas amizades. Fez uma pausa, a sua respiração entrecortada. A primeira vez que me bateu foi 3 meses depois do casamento. Pediu tanta desculpa, chorou, jurou que nunca mais aconteceria. Mas voltou a acontecer, completou o Dr. Silva, não como uma pergunta, mas como a confirmação de um padrão que tinha visto inúmeras vezes. Leonor assentiu, o seu corpo a estremecer com um soluço silencioso. Cada vez era pior, e cada vez tinha uma razão. Que não tinha limpado bem, que a comida estava fria, que tinha gasto demasiado no supermercado, ou simplesmente que tinha tido um mau dia no trabalho. O quarto ficou em silêncio enquanto o pessoal médico absorvia o peso da sua confissão. Não era apenas a história de Leonor. Eram ecos de centenas de histórias semelhantes, de vidas presas em ciclos de violência que se intensificavam até se tornarem letais. Tens família, Leonor? Perguntou a doutora Sofia Correia, a assistente social que acabara de entrar silenciosamente no quarto. Alguém com quem poderias ficar? Leonor negou com a cabeça. O Rui fez-me afastar de todos. A minha família vive em Faro. Há 3 anos que não os vejo. Ele disse-lhes que eu não queria falar com eles. Mudou o meu número de telefone. E amigos, colegas de trabalho? Insistiu Sofia. Deixei de trabalhar depois de casarmos. Ele dizia que não era necessário, que ele podia sustentar-nos. Leonor soltou uma risada amarga, desprovida de humor. Era a forma dele de me controlar, sem dinheiro próprio,
sem contactos, sem ninguém a quem recorrer. Sofia tomou notas no seu tablet, assentindo ocasionalmente. Leonor, há opções, disse finalmente. Existe um refúgio para mulheres em situação de violência aqui em Lisboa. É um lugar seguro, com proteção 24 horas. Ninguém pode entrar sem autorização e a sua localização é confidencial. E depois o quê? A voz de Leonor tinha um fio de desespero. Onde irei? O que farei? Não tenho nada, nem sequer a minha identificação. Rui guarda todos os meus documentos a 7 chaves. Há programas de apoio, explicou Sofia. Aconselhamento legal gratuito, apoio psicológico, formação para o emprego, até mesmo ajuda para te reconectares com a tua família se for isso que desejas. Mas primeiro, interveio o Dr. Silva. Precisamos do teu consentimento para apresentar uma queixa formal, com as evidências médicas que recolhemos, há bases sólidas para um caso de violência doméstica. O medo regressou instantaneamente aos olhos de Leonor. Terei de o ver num tribunal? Enfrentá-lo? Há procedimentos para evitar esse contato direto, assegurou Sofia. E podemos solicitar medidas de proteção imediatas. Leonor fechou os olhos. O esgotamento físico e emocional começava a pesar sobre ela. 6 anos de terror constante não se dissipavam com uma simples conversa, com promessas de ajuda, por mais sinceras que fossem. E se não funcionar? Sussurrou. E se ele conseguir encontrar-me? E se o juiz não acreditar em mim? O Dr. Silva observou os monitores que registravam os sinais vitais de Leonor. A sua frequência cardíaca tinha aumentado, refletindo a sua crescente ansiedade. Leonor, disse com suavidade, entendo o teu medo. É completamente válido depois do que viveste, mas há algo que deves saber. Fez uma pausa, certificando-se de ter toda a sua atenção. Se não aproveitares esta oportunidade agora, é provável que não tenhas outra. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas com a sua terrível verdade. O que o teu marido te fez não é amor, acrescentou Carmo. O amor não deixa nódoas negras, o amor não parte ossos, o amor não isola nem aterroriza. Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Leonor. Tenho tanto medo, confessou finalmente a sua voz mal audível. Ah, eu sei, respondeu o Dr. Silva. Mas às vezes o caminho para deixar de ter medo começa com a decisão mais aterradora de todas. Sofia aproximou-se, oferecendo-lhe um lenço. Não tens de decidir tudo esta noite, disse. Por agora, estás segura aqui. Rui não pode entrar sem autorização e alertamos o pessoal de segurança. Leonor pegou no lenço com dedos trêmulos. Pela primeira vez desde que chegou ao hospital, o seu olhar encontrou-se diretamente com o de Sofia, sem desviar. Sim, se eu decidisse falar, começou, escolhendo cada palavra com cuidado, como quem testa a solidez do gelo antes de dar um passo. O que teria de dizer exatamente? Foi apenas um sussurro, uma fenda minúscula no muro de silêncio e medo que tinha construído à sua volta durante anos. Mas para todos os presentes naquele quarto, soou como o primeiro raio de luz depois de uma longa noite de tempestade. Só a verdade, Leonor, respondeu Sofia com um pequeno sorriso de encorajamento. Só a tua verdade. E assim, na quietude do quarto 204, enquanto a noite avançava sobre Lisboa e o hospital mergulhava gradualmente no silêncio, Leonor começou a falar. No início, com voz entrecortada, pausas longas e lágrimas frequentes, mas pouco a pouco, com mais firmeza. Palavras que tinha guardado durante anos encontraram finalmente o seu caminho para a luz, enquanto Sofia gravava cuidadosamente o seu testemunho.
O que nenhum deles sabia era que naquele preciso momento, Rui não tinha ido para casa como prometeu. Estava no parque de estacionamento do hospital, dentro do seu carro, observando as janelas iluminadas do segundo andar com uma fúria crescente e um plano a formar-se na sua mente. Chamada à ação. Não percam o próximo capítulo desta história. Cliquem no próximo vídeo para descobrir o que Rui planeia e se Leonor estará realmente segura. A madrugada da decisão e o reencontro com a família. A madrugada avançou lentamente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Eram quase 4 da manhã quando Leonor finalmente adormeceu, esgotada depois de horas a relatar os 6 anos de inferno que tinha vivido junto a Rui. A sua declaração, gravada e documentada pela doutora Sofia Correia, ocupava dezenas de páginas cheias de episódios de violência escalofriantes. Na estação de enfermagem, o Dr. Silva revia os resultados das análises adicionais que tinha ordenado. O quadro clínico completo de Leonor era ainda mais preocupante do que tinham pensado inicialmente. Além das fraturas recentes e antigas, apresentava sinais de desnutrição leve, anemia e um sistema imunológico debilitado pelo estresse crônico. É um milagre que tenha aguentado tanto, comentou Carmo, que tinha ficado para além do seu turno para apoiar o caso. Infelizmente, não é incomum, respondeu o Dr. Silva, esfregando os olhos cansados. O corpo humano pode suportar quantidades assombrosas de abuso, especialmente quando o medo nos mantém a funcionar em modo de sobrevivência. Miguel entrou nesse momento, regressando da sua ronda pelo corredor. Tudo tranquilo por agora, informou. O segurança está posicionado perto do quarto, como solicitamos. O Dr. Silva assentiu, agradecido pela dedicação da sua equipa. Não era a primeira vez que lidavam com um caso de violência doméstica, mas a severidade da situação de Leonor tinha tocado uma fibra sensível em todos eles. A Procuradoria-Geral da República, Secção de Violência Doméstica, enviará alguém à primeira hora, comentou Sofia, que também tinha ficado até tarde, finalizando a papelada. Com sorte, poderemos obter uma ordem de proteção antes que ele regresse. O que nenhum sabia era que a ameaça estava mais perto do que imaginavam. Rui não tinha ido para casa. Depois de passar horas no seu automóvel, observando o edifício e fumando um cigarro atrás do outro, tinha encontrado uma entrada de serviço com segurança mínima. Vestido com a sua roupa escura e movendo-se com a cautela de quem está acostumado a rondar, tinha conseguido infiltrar-se no hospital. Às 5h40 da manhã, quando a mudança de turno começava a gerar movimento nos corredores, Rui misturava-se entre o pessoal de limpeza, a cabeça baixa, avançando com determinação para o segundo andar. No quarto 204, Leonor acordou sobressaltada. Não tinha sido um ruído o que interrompeu o seu sono, mas sim essa sensação que tinha desenvolvido durante anos de abuso, a capacidade quase sobrenatural de sentir o perigo a aproximar-se. O segurança atribuído ao seu corredor tinha ido à casa de banho, deixando momentaneamente desprotegida a área. Foi precisamente então quando Rui apareceu no fim do corredor. Ao vê-lo, uma enfermeira do turno matinal que não estava informada da situação sorriu-lhe amavelmente. "Bom dia, procura alguma quarto?" "Venho ver a minha esposa", respondeu Rui com um sorriso praticado. "Quarto 204. "Oh, é cedo para visitas, mas..." A enfermeira consultou o seu relógio hesitante. "Suponho que uns minutos não farão mal, por esse corredor, à direita." Rui assentiu agradecendo com uma cortesia que desapareceria assim que estivesse a sós com Leonor. Avançou com passos decididos para o quarto, a sua mente já a antecipar o que faria uma vez que a tivesse à sua frente. Estava furioso. A forma como os médicos o tinham tratado na noite anterior, os olhares de desconfiança,
a clara intenção de o manter afastado da sua esposa. Sabia que Leonor tinha falado, e se havia algo que não tolerava, era a traição. 3 portas antes de chegar ao quarto de Leonor, o Dr. Silva saiu de uma sala de consulta. Os seus olhos encontraram-se com os de Rui, e o tempo pareceu parar por um segundo. Senhor Santos, as visitas não começam antes das 9, disse o médico, a sua voz firme enquanto bloqueava estrategicamente o corredor. Vim ver como está a minha esposa, respondeu Rui, tentando manter a compostura. Uma enfermeira deixou-me passar. O Dr. Silva notou imediatamente a tensão na mandíbula de Rui, a forma como os seus punhos se cerravam e abriam ritmicamente. Reconheceu os sinais de uma violência prestes a explodir. Lamento, mas devo pedir-lhe que espere na sala designada. A sua esposa está no meio de um procedimento. Rui deu um passo em frente, invadindo o espaço pessoal do médico. É a minha esposa, sibilou, abandonando toda a pretensão de cortesia. Tenho direito a vê-la quando quiser. Neste hospital, Sr. Santos, seguimos protocolos, respondeu o doutor, sem recuar, e um deles é que só o pessoal médico tem acesso aos pacientes durante procedimentos. Enquanto esta confrontação se desenrolava, Miguel, que tinha regressado para rever Leonor, notou a sua agitação. O que se passa? Perguntou, alarmado pelo súbito aumento na sua frequência cardíaca. Ele está aqui, sussurrou Leonor, o terror evidente nos seus olhos dilatados. Lamento, sempre sei quando ele está perto. Miguel agiu rapidamente. Premira o botão de emergência e pegou no seu telemóvel para alertar a segurança. Não questionou a intuição de Leonor. Tinha trabalhado com suficientes vítimas de abuso para saber que desenvolviam uma espécie de radar para detectar os seus agressores. No corredor, a situação escalava rapidamente. Não me diga o que posso ou não posso fazer. A voz de Rui elevou-se, atraindo a atenção das enfermeiras próximas. Exijo ver a minha esposa agora mesmo. Senhor Santos, peço-lhe que baixe a voz, respondeu o Dr. Silva, mantendo a calma. Estamos num hospital com pacientes que precisam de descansar. Importa-me um caralo. Rui empurrou o médico, tentando passar por ele. Leonor, sei que estás aí, vou entrar. Foi esse momento de violência física o que mudou tudo. 2 seguranças que respondiam ao alerta de Miguel apareceram no corredor juntamente com a supervisora de enfermagem e outra médica que estava de serviço. Senhor, preciso que se acalme, disse um dos seguranças aproximando-se com cautela. Não pode agredir o pessoal do hospital. Rui voltou-se para eles, a fúria transformando completamente o seu rosto. Vocês não entendem. Essa é a minha esposa. Estão a impedir-me de a ver. Isto é ilegal. O que é ilegal? Disse uma voz nova do fim do corredor. É o abuso doméstico, Senhor Santos. Todos se voltaram para ver uma mulher de meia-idade vestida com um fato formal, acompanhada por 2 agentes da polícia. Era a procuradora Cláudia Matos, da Procuradoria-Geral da República, Secção de Violência Doméstica. Obtivemos uma ordem de proteção emitida de emergência esta madrugada. Continuou a aproximar-se com um documento na mão, baseada na evidência médica e no testemunho da senhora Leonor Santos. Por favor, acompanhe os oficiais. O rosto de Rui passou da fúria para o desconcerto e depois para o cálculo, tudo em questão de segundos. Olhou para a porta do quarto de Leonor, visível agora que o Dr. Silva se tinha movido. Por um momento terrível, pareceu que ia tentar correr para ela, mas os seguranças e os oficiais já o rodeavam. Isto é um mal-entendido, disse, mudando abruptamente de tática, a sua voz tornando-se razoável. A minha esposa caiu pelas escadas, eu trouxe-a para o hospital, podem perguntar a qualquer um na recepção.
Temos radiografias que mostram fraturas em diferentes estados de cura, respondeu o Dr. Silva, inconsistentes com uma queda recente. E temos o testemunho completo da sua esposa, com detalhes de 6 anos de abuso sistemático, acrescentou a procuradora Matos. Acompanhe os oficiais por bem, Sr. Santos, ou será por mal? Rui olhou à sua volta, avaliando as suas opções. Pela primeira vez desde que Leonor o conhecia, viu algo novo nos seus olhos. Medo, o mesmo medo que ele tinha infligido durante anos. Quero falar com o meu advogado, exigiu finalmente. É o seu direito, concedeu um dos oficiais. Pode ligar para ele da procuradoria. Quando os policiais o escoltavam para o elevador, Rui voltou-se uma última vez para o quarto onde sabia que estava Leonor. Isto não fica assim, gritou, a sua voz carregada de ameaça. Sabes o que acontece quando me traz, Leonor? Sabes que ninguém te pode proteger de mim. As suas palavras ressoaram no corredor, causando arrepios em todos os presentes. Não eram as palavras de um homem inocente, confuso por um mal-entendido. Eram a confirmação final de tudo o que Leonor tinha declarado durante a noite. Chamada à ação. A adrenalina está no máximo. O que acham que vai acontecer a seguir? Deixem o vosso palpite nos comentários. O respiro da liberdade e o início de um novo caminho. Dentro do quarto, Leonor tremia incontrolavelmente, apesar dos esforços de Miguel para a acalmar. As lágrimas corriam pelas suas bochechas, mas estas eram diferentes das da noite anterior. Eram lágrimas de libertação, de incredulidade, de uma realidade que mudava vertiginosamente diante dos seus olhos. Levaram-no, disse Miguel suavemente, segurando a sua mão. A procuradora está aqui, ele não te pode fazer mal agora. Carmo, que tinha corrido para o quarto ao ouvir o alvoroço, ajustava o oxigênio para ajudar Leonor a respirar melhor. Tudo veio à luz, Leonor, disse, acariciando suavemente o seu cabelo. A sua mentira desmoronou-se como um castelo de cartas. A procuradora Matos entrou no quarto depois de se certificar de que Rui tinha sido levado para fora do edifício. A sua expressão era compassiva, mas determinada. Senhora Santos, sou Cláudia Matos, da Procuradoria-Geral da República, Secção de Violência Doméstica. Lamento que tenha tido de presenciar essa cena. Aproximou-se da cama com movimentos pausados. Mas quero que saiba que o seu testemunho, juntamente com a evidência médica, foi suficiente para emitir uma ordem de proteção imediata. Ele não pode aproximar-se de si legalmente. Leonor olhou-a com olhos vermelhos de tanto chorar. É verdade. É mesmo verdade que o levaram? A procuradora assentiu. Neste momento vai para a procuradoria para ser processado. Os crimes são graves. Lesões, violência doméstica continuada, ameaças. Fez uma pausa, observando o rosto magoado de Leonor. Com o seu testemunho e a evidência médica, temos um caso sólido. Mas ele disse, Leonor parou, o medo a regressar à sua voz. As suas ameaças só pioram a sua situação legal, explicou a procuradora. Aí foram ouvidas por múltiplos testemunhas, incluindo agentes da polícia. Pela primeira vez desde que chegou ao hospital, algo parecido com a esperança começou a surgir nos olhos de Leonor. Era tênue, frágil, mas estava lá. O que vai acontecer agora? Perguntou num sussurro. A procuradora sentou-se junto à cama, a sua postura profissional, mas gentil. Agora começa um processo legal, mas você não estará sozinha em nenhum momento, explicou. Há um protocolo completo para casos como o seu. Inclui aconselhamento legal gratuito, apoio psicológico e, primeiro, o mais importante, proteção física. O Dr. Silva entrou nesse momento,
ainda visivelmente afetado pelo confronto, mas com uma expressão de determinação. Medicamente, precisarás de mais uns dias de hospitalização, disse a Leonor, o que nos dá tempo para coordenar com a Procuradoria e os serviços sociais a tua transferência para um lugar seguro quando receberes alta. Um lugar seguro? Repetiu Leonor, como se as palavras fossem difíceis de compreender depois de anos a viver em constante perigo. Um refúgio especializado, explicou a procuradora, com segurança 24 horas, apoio integral e, o mais importante, confidencialidade absoluta sobre a sua localização. Leonor fechou os olhos por um momento, sobrecarregada pela quantidade de informação e pela mudança radical na sua situação. Em menos de 24 horas, tinha passado de estar presa num ciclo aparentemente inescapável de violência para ter uma equipa completa de profissionais a trabalhar para a proteger. Já tenho medo, confessou finalmente, abrindo os olhos para olhar para a procuradora. Ele sempre encontra a maneira, sempre volta. A procuradora Matos pegou na sua mão com suavidade. Esse é o ciclo que vamos quebrar, Leonor, disse com convicção. O que fizeste ontem à noite, falar, contar a tua verdade, foi o primeiro passo, e foi o mais difícil. Agora não estás sozinha. Nesse momento, como se o universo quisesse confirmar as suas palavras, a porta abriu-se novamente. Sofia Correia entrou com um sorriso cansado, mas satisfeito. Consegui localizá-los, anunciou, dirigindo-se diretamente a Leonor. A tua família em Faro. Falei com a tua irmã Ana. O rosto de Leonor transformou-se numa mistura de incredulidade e anseio. Ana? Falaste com ela? Como? Com os dados que me deste ontem à noite, explicou Sofia. Foi mais fácil do que pensava. E Leonor, eles estão desesperados por te ver. O Rui disse-lhes que tu não querias saber nada deles, que tinhas decidido cortar todo o contato. Uma lágrima rolou pela bochecha de Leonor, mas desta vez era diferente. Não era uma lágrima de terror ou dor. Poderei falar com eles? A tua irmã está a apanhar um autocarro agora mesmo, respondeu Sofia. Chegará esta tarde a Lisboa. Foi como se um último peso invisível se levantasse dos ombros de Leonor. O seu corpo, ainda magoado e dorido, pareceu relaxar visivelmente. Obrigada, sussurrou olhando para cada pessoa no quarto. Sim, obrigada a todos. Lá fora, o sol começava a surgir sobre os edifícios de Lisboa, banhando o quarto com uma luz dourada e quente. Era um novo dia, em mais de um sentido. Para Leonor, era o primeiro dia de uma vida que apenas começava a imaginar. Uma vida sem medo, sem golpes, sem ameaças constantes. O que ela não sabia, enquanto se permitia sentir esse primeiro raio de esperança, era que a batalha legal apenas começava e que Rui, da carrinha que o levava para a procuradoria, já estava a maquinar o seu próximo movimento. Porque os homens como ele não se rendiam facilmente, e Lisboa, como muitas cidades, tinha fissuras no seu sistema de justiça pelas quais ele planeava escapar. De onde nos estão a ouvir? Deixem um comentário com o nome da vossa cidade ou país. Adoraríamos saber até onde estão a chegar as nossas histórias. O reencontro com o passado e a construção do futuro. O relógio marcava as 15h20 quando Ana Ribeiro, 33 anos, atravessou apressadamente o átrio do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O seu rosto refletia o cansaço de 7 horas de viagem desde Faro, mas os seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e esperança. Tinham passado 3 anos desde a última vez que viu a sua irmã mais nova.
Venho ver a Leonor Santos, disse, a sua voz ligeiramente trêmula enquanto se identificava na recepção. Sou a irmã dela. A recepcionista olhou-a com uma expressão compreensiva. Todo o pessoal tinha sido informado sobre o caso. Claro. A senhora Sofia Correia, a assistente social, está à sua espera. Um momento, por favor. Enquanto aguardava, Ana não conseguia deixar de imaginar como encontraria Leonor. A chamada de Sofia nessa madrugada tinha sido como um golpe direto no coração. Durante 3 anos, a família inteira tinha tentado contactar Leonor, recebendo sempre desculpas de Rui, ou, no último ano, simplesmente silêncio. Nunca acreditaram que Leonor tivesse decidido cortar laços voluntariamente, mas também não imaginaram o inferno que estava a viver. Ana voltou-se para encontrar uma mulher de meia-idade com uma pasta nas mãos e expressão profissional mais calorosa. Sou Sofia Correia. Falamos por telefone. Obrigado por vir tão rápido. Como está ela? Foi o primeiro que Ana conseguiu articular enquanto seguia Sofia para os elevadores. Sofia escolheu cuidadosamente as suas palavras. Fisicamente, está estável. As fraturas sararão com o tempo. Emocionalmente. Fez uma pausa. Deu um passo enorme ao falar sobre o abuso, mas o caminho será longo. Ana assentiu contendo as lágrimas. Nunca imaginamos, quer dizer, sabíamos que Rui era controlador, mas pensamos que talvez fossem ciúmes tolos, não que ele poderia... A sua voz quebrou. É importante que entendas algo antes de haveres, disse Sofia, enquanto o elevador subia ao 2º andar. As vítimas de violência prolongada muitas vezes desenvolvem mecanismos de sobrevivência que podem parecer confusos de fora. Poderias ouvi-la a defender Rui em alguns momentos, ou a culpar-se a si mesma. É parte do processo. Entendo, respondeu Ana. Embora a ideia de que a sua irmã pudesse defender quem a tinha magoado tanto lhe fosse incompreensível. Quando finalmente chegaram à porta do quarto 204, Sofia parou. Mais uma coisa. Não reajas com horror visível ao ver as suas lesões. Tenta manter a calma. Já se sente suficientemente envergonhada. Ana respirou profundamente, preparando-se para o que encontraria do outro lado da porta. Nada, no entanto, poderia tê-la realmente preparado para a visão da sua irmã mais nova. Leonor estava semi-reclinada na cama, o seu rosto ainda inchado e marcado pelos golpes, embora a inflamação tivesse diminuído ligeiramente. Uma ligadura cobria o seu torso para estabilizar as costelas fraturadas, mas o que mais impactou Ana não foram as feridas físicas, mas a forma como Leonor parecia ter encolhido, como se ocupasse menos espaço do que lhe era devido no mundo. Sofia chamou suavemente da porta. Leonor levantou o olhar e por um segundo pareceu não reconhecer a sua própria irmã. Depois, os seus olhos arregalaram-se e encheram-se instantaneamente de lágrimas. Ana! O sussurro foi quase inaudível, mas continha 3 anos de ausência, de dor, de isolamento forçado. Ana atravessou o quarto em 3 passos e, com infinito cuidado para não magoar as suas costelas fraturadas, envolveu a sua irmã num abraço. As 2 mulheres fundiram-se num choro silencioso, agarrando-se uma à outra, como se temessem que qualquer separação pudesse ser permanente novamente. Lamento tanto, soluçou Leonor contra o ombro da sua irmã. Devia ter vos dito, devia ter pedido ajuda. Não, minha querida, não, interrompeu Ana, acariciando o seu cabelo como quando eram pequenas. Não tens de pedir desculpa por nada. Somos nós que devíamos ter insistido mais, ter sabido. Sofia observava da porta, dando-lhes espaço, mas mantendo-se presente.
Tinha presenciado dezenas de reunificações familiares semelhantes e sabia que este momento era crucial para o processo de recuperação de Leonor. Depois de vários minutos, quando os soluços iniciais começaram a acalmar-se, Ana sentou-se na cadeira junto à cama, sem largar a mão da sua irmã. "O papai e a mamã virão amanhã", disse suavemente. "Queriam vir hoje mesmo, mas a mamã teve de arranjar uns dias de folga no trabalho. Não puderam acreditar quando lhes disse: todos estes anos a pensar que tu não querias ver-nos." Leonor baixou o olhar, a vergonha visível em cada linha do seu rosto. O Rui controlava tudo: o meu telemóvel, os meus e-mails, as minhas saídas, as poucas vezes que tentei contactá-los às escondidas. Estremeceu, deixando a frase incompleta. Ana apertou a sua mão com mais força, compreendendo o que não se atrevia a dizer. "Já passou, Léo. Ele não te pode magoar mais." "Está detido", interveio Sofia, aproximando-se finalmente. "A procuradora Matos confirmou-me que passará pelo menos 72 horas sob custódia enquanto se completa a investigação formal." "E depois?" perguntou Ana, a preocupação evidente na sua voz. "Isso dependerá do juiz", explicou Sofia. "Mas com a evidência médica, o testemunho de Leonor e os testemunhas do incidente desta manhã, há bases sólidas para mantê-lo detido enquanto avança o processo." Leonor, que tinha permanecido em silêncio enquanto escutava, finalmente falou. "Ele tem amigos", disse em voz baixa, "pessoas com influência. Sempre se gabava dos seus contactos na polícia, no governo municipal. Por isso estamos a trabalhar com a Procuradoria-Geral da República", respondeu Sofia com firmeza, "não com a polícia local. E por isso também temos um plano para quando receberes alta, que provavelmente será em 2 dias. "Um plano?" perguntou Ana. "O refúgio de que te falei por telefone", disse Sofia. "É um lugar seguro, com proteção de 24 horas, e a sua localização é confidencial. Leonor pode ficar lá enquanto avança o processo legal." Ana olhou para a sua irmã, depois para Sofia. "Não pode vir conosco para Faro. Estaria longe dele com a sua família." Sofia tinha esperado esta pergunta. Era natural que as famílias quisessem manter os seus entes queridos perto, depois de uma separação tão longa e traumática. "Essa é uma possibilidade", reconheceu. "Mas há considerações legais. Enquanto o caso está aberto aqui em Lisboa, Leonor precisará de estar disponível para declarações adicionais, identificações, entrevistas com a Procuradoria. Além disso, o agressor conhece a morada da sua família." Leonor ficou visivelmente tensa perante esta última frase. "Rui sabe onde vivem", confirmou, o medo a regressar à sua voz. "Tem a morada, fotos da casa. Mostrava-as às vezes, para me demonstrar que podia chegar a vocês se eu tentasse alguma coisa." Ana empalideceu perante a revelação, compreendendo pela primeira vez a magnitude do controle e da intimidação que a sua irmã tinha suportado. "Podemos mudar-nos", sugeriu debilmente. "Ou podemos seguir o protocolo que já demonstrou funcionar em casos semelhantes", contra-argumentou Sofia com suavidade. "O refúgio não é só um lugar para se esconder, Ana. É um espaço de recuperação integral, com apoio psicológico, aconselhamento legal e formação para a independência econômica." Leonor, que tinha permanecido em silêncio enquanto as duas mulheres discutiam o seu futuro, finalmente falou. "Posso pensar nisso?" pediu a sua voz mais firme do que antes. "Quero ver os meus pais primeiro. Falar com eles." Sofia assentiu, satisfeita por ver que Leonor começava a expressar os seus próprios desejos
e a tomar decisões, por mais pequenas que fossem. Era um passo crucial no seu caminho para a recuperação. Claro, tens tempo para decidir. O resto da tarde decorreu numa estranha mistura de dor e cura. Ana pôs Leonor a par da família. O sobrinho que tinha nascido e que nunca tinha conhecido. A nova casa dos seus pais. Os planos interrompidos de a visitar que tinham tido durante esses 3 anos. Com cada história partilhada, cada memória recuperada, Leonor parecia reclamar uma pequena parte da identidade que Rui tinha tentado apagar. Às 6 da tarde, o Dr. Silva passou para fazer a sua ronda. Saudou Ana com cordialidade e revisou os sinais vitais de Leonor. Estás a melhorar rapidamente, comentou com satisfação. A inflamação está a diminuir e os teus níveis de dor são mais controláveis, certo? Leonor assentiu. Dói-me menos ao respirar. Excelente. Se tudo continuar assim, poderemos dar-te alta depois de amanhã de manhã. Depois de o médico sair, Carmo entrou com o tabuleiro do jantar. A enfermeira sorriu ao ver Ana. Que bom que já estás acompanhada, disse a Leonor, enquanto arrumava a mesa. A comida de hospital sempre sabe melhor quando há alguém com quem partilhar, mesmo que seja só a conversa. Leonor olhou para o tabuleiro e depois para Carmo. Posso perguntar-lhe algo? Disse com timidez. O que quiseres, querida. Ontem à noite, quando ficou para além do seu turno para me ajudar, por que o fez? A pergunta surpreendeu a todos no quarto. Carmo deixou o que estava a fazer e olhou diretamente para Leonor. Porque há 15 anos eu estive numa cama de hospital muito parecida com a tua, respondeu com suavidade. E alguém ficou para além do seu turno para me ajudar. Às vezes, isso é tudo o que precisamos para encontrar a força para seguir em frente. Saber que a alguém importa o suficiente para ficar. Um silêncio carregado de significado encheu o quarto. Leonor observou a enfermeira com novos olhos, compreendendo que estava frente a alguém que não só lhe oferecia compreensão profissional, mas empatia nascida da experiência pessoal. E tu, como terminou a tua história? Perguntou finalmente. Carmo sorriu um sorriso genuíno que iluminou o seu rosto. Com liberdade, respondeu. Não foi fácil nem rápido. Houve dias sombrios, dúvidas, medo, mas cada pequeno passo me levou mais longe do terror e mais perto de mim mesma. Ele fez uma pausa significativa. E agora ajudo outras a encontrar o seu caminho. A revelação caiu sobre Leonor como uma suave chuva de esperança. Não era apenas uma história de sobrevivência, era a prova viva de que havia um futuro para além do abuso. Achas que eu posso... A pergunta ficou suspensa no ar, demasiado grande, demasiado frágil para ser completada. Estou certa, respondeu Carmo com convicção. Já deste o passo mais difícil, Leonor. Encontraste a tua voz. Quando a noite começou a cair sobre Lisboa, o quarto 204 tinha se transformado. Já não era apenas um espaço clínico onde se tratavam feridas físicas. Tinha se convertido num santuário onde, palavra a palavra, abraço a abraço, Leonor começava a reconstruir-se. Ana acomodou-se no cadeirão reclinável que as enfermeiras tinham preparado para ela, recusando-se rotundamente a deixar sozinha a sua irmã essa noite. Leonor, pela primeira vez desde a sua admissão, dormia sem sobressaltos, a sua mão entrelaçada com a da sua irmã mesmo em sonhos. Que momento emocionante! A história da Carmo dá esperança a Leonor. O que acham que o futuro reserva para ela? E para Rui? Deixem os vossos comentários. A audiência final e a sentença de liberdade. Na Procuradoria-Geral da República, a alguns quilômetros de distância,
A procuradora Cláudia Matos revia as fotografias das lesões de Leonor, comparando-as com o seu testemunho e os relatórios médicos. O caso era sólido, mas sabia que os próximos dias seriam cruciais. Rui Santos já tinha solicitado um advogado particular, e os rumores das suas ligações políticas não eram infundados. E numa cela de detenção preventiva, Rui Santos olhava fixamente para o teto cinzento, a sua mente a calcular opções, contactos, estratégias. A sua fúria não tinha diminuído, só se tinha transformado em algo frio e metódico. Na sua mente, isto não era o fim, era simplesmente um obstáculo temporário no seu caminho de regresso ao que considerava seu. O que nenhum deles sabia era que naquele preciso momento o destino tecia fios invisíveis que ligariam as suas vidas de maneiras que nenhum podia prever. Porque às vezes, quando uma mulher encontra a sua voz depois de anos de silêncio, o eco dessa voz alcança lugares inesperados, tocando vidas para além do imaginável, e a voz de Leonor apenas começava a ressoar. A luz da manhã filtrava-se suavemente através das cortinas entreabertas do quarto 204. Leonor despertou lentamente, desorientada por um instante, até que os seus olhos se encontraram com a figura de Ana, adormecida, desconfortavelmente, no cadeirão reclinável. Não tinha sido um sonho. A sua irmã realmente estava ali. O ruído da porta ao abrir-se fez com que Ana se levantasse de repente, piscando os olhos para afastar o sono. A enfermeira Carmo entrou com um tabuleiro de pequeno almoço e um sorriso caloroso. "Bom dia. Como nos sentimos hoje?" "Melhor", respondeu Leonor, e pela primeira vez realmente o sentia assim. A dor física continuava lá, mas algo tinha mudado no seu interior. Enquanto Carmo revia os seus sinais vitais, a porta abriu-se novamente. Desta vez foram duas figuras as que pararam na soleira da porta. Um homem de uns 60 anos com cabelo grisalho e expressão contida, e uma mulher de estatura pequena, cujo rosto era o reflexo envelhecido do de Leonor. "Mamã, papá." Ana levantou-se de um salto surpreendida. "Sei que chegariam mais tarde." "Tomamos o primeiro autocarro da madrugada", respondeu Dona Helena, a sua voz trêmula, enquanto os seus olhos não se desviavam da sua filha mais nova. "Não podíamos esperar nem um minuto mais." Sr. Arthur permanecia ligeiramente atrás, como temendo que um movimento brusco pudesse quebrar a delicada cena. Os seus olhos, no entanto, registavam cada detalhe do rosto maltratado de Leonor, e uma sombra de dor e fúria contida cruzava o seu semblante. "Minha filha", sussurrou Dona Helena, aproximando-se finalmente da cama. Leonor sentiu que algo se quebrava dentro dela. Não era a fragilidade do medo desta vez, mas sim o muro que tinha construído para conter as suas emoções durante anos. As lágrimas brotaram sem controlo, enquanto a sua mãe a abraçava com infinita ternura, como se fosse novamente aquela criança de 5 anos que tinha caído da bicicleta e precisava de consolo. "Lamento tanto", soluçou Leonor. "Lamento, mamã, papá." Sr. Arthur aproximou-se então, sentando-se à beira da cama. As suas mãos, endurecidas por décadas de trabalho nos cais de Faro, pegaram nas da sua filha com uma delicadeza surpreendente. "Não há nada a perdoar, minha querida", disse com voz rouca. "Nada." Carmo retirou-se discretamente, deixando a família na sua reunião privada. Lá fora, no corredor, encontrou-se com Sofia e o Dr. Silva, que observavam a cena através da janela.
É um bom dia, comentou Carmo, enxugando dissimuladamente uma lágrima. Crucial, assentiu o doutor. A reconexão familiar é às vezes o pilar mais importante na recuperação de pacientes como Leonor. Sofia consultou o seu relógio. A procuradora Matos virá às 11, informou. Quer falar com toda a família sobre os próximos passos legais. Dentro do quarto, a reunião familiar continuava. Entre lágrimas e abraços, Leonor foi descobrindo tudo o que tinha perdido nesses 3 anos. O nascimento do seu sobrinho Tiago, filho do seu irmão mais velho Pedro, que não tinha podido vir por estar no Porto, a reforma antecipada do seu pai após uma lesão menor, o novo empreendimento da sua mãe, vendendo bolos caseiros. Procuramos-te, meu amor, explicava Dona Helena, segurando a mão da sua filha. O Pedro até foi à tua casa 2 vezes, mas esse homem sempre tinha desculpas. Que estavas de viagem, que estavas doente, que nos ligarias tu quando estivesses pronta. E quando deixaste de atender o telefone, continuou o Sr. Arthur, fomos à polícia de Lisboa. Mas disseram-nos que eras adulta, que não podiam intervir sem provas de que algo estivesse mal. Rui mudava o meu número constantemente, explicou Leonor, a amargura na sua voz misturando-se com a culpa. E tirava-me o telefone durante dias como castigo quando fazia algo que o desagradava. O rosto de Sr. Arthur ensombreceu-se, mas Ana interveio rapidamente. Isso já não importa agora, papá, disse, reconhecendo a fúria crescente nos olhos do seu pai. O importante é que Leonor está a salvo e que estamos juntos. Um suave toque na porta interrompeu a conversa. Sofia entrou, acompanhada pela procuradora Cláudia Matos, que levava uma pasta e expressão profissional, mas amável. Bom dia, cumprimentou a procuradora. Sou Cláudia Matos, da Procuradoria-Geral da República, Secção de Violência Doméstica. Agrada-me ver que a família está reunida. Depois das apresentações, a procuradora tomou assento e extraiu vários documentos da sua pasta. Leonor, quero informar-te que a audiência inicial de Rui Santos está agendada para amanhã às 10. Começou. Não é necessário que estejas presente. De fato, recomendaria fortemente que não estivesses. O que vai acontecer nessa audiência? Perguntou o Sr. Arthur, o seu tom protetor. O juiz determinará se há elementos suficientes para iniciar um processo formal por violência doméstica, lesões graves e ameaças, explicou a procuradora. Com a evidência médica, o testemunho de Leonor e os testemunhas do incidente no hospital, temos um caso sólido para que permaneça em prisão preventiva enquanto avança o processo. E depois? A voz de Leonor era apenas audível. O processo legal pode demorar meses, respondeu honestamente a procuradora. Haverá mais audiências. Possivelmente requeremos que amplies a tua declaração e, eventualmente, se tudo seguir o seu curso, um julgamento. O medo regressou aos olhos de Leonor. Terei de o ver? Estar na mesma sala que ele? Existem protocolos para evitar isso, assegurou Matos. Declarações por vídeo, biombos de privacidade. Faremos tudo o possível para te proteger. Sofia, que tinha permanecido em silêncio, interveio então. Por isso é tão importante o plano pós-hospitalar que discutimos ontem. Leonor receberá alta amanhã e precisamos de decidir hoje qual é o melhor caminho a seguir. Sr. Arthur ergueu-se no seu assento. A minha filha vem conosco para Faro, declarou com firmeza. Lá estaremos todos para a cuidar. A procuradora e Sofia trocaram olhares. Entendo o seu desejo de levar Leonor para casa, disse Matos com tato. Mas devo assinalar alguns riscos. O Sr. Santos conhece a morada da sua família, segundo o que Leonor nos informou. Além disso,
O processo legal requer que Leonor permaneça acessível para a Procuradoria durante a investigação. Podemos mudar-nos temporariamente, sugeriu Ana. Geriu. Arrendar algo aqui em Lisboa até que tudo isto termine. Ou, interveio Sofia, podemos continuar com o plano do refúgio especializado, onde Leonor teria não só proteção física, mas também apoio psicológico contínuo e aconselhamento legal integrado. Um refúgio? A voz de Dona Helena tremeu. Parece tão solitário? Não é, assegurou Sofia. É uma comunidade de apoio, com outras mulheres que passaram por situações semelhantes, conselheiras profissionais e atividades de recuperação e formação. Todos olharam para Leonor, esperando a sua opinião. Durante tantos anos, outras pessoas tinham tomado decisões por ela. A pressão de ter de escolher agora era avassaladora, mas também estranhamente libertadora. Começou insegura. Não quero pôr a minha família em perigo. O Rui é persistente e tem contactos. Não temos medo desse mal-nascido, grunhiu Sr. Arthur. Mas eu sim, papá, confessou Leonor com sinceridade crua. Tenho terror e não quero viver com medo de que lhes faça mal por minha culpa. O quarto ficou em silêncio, enquanto o peso das suas palavras assentava. O refúgio? Perguntou finalmente, olhando para Sofia. Poderá a minha família visitar-me lá? Há protocolos de segurança, explicou Sofia. As visitas organizam-se em lugares neutros, nunca no refúgio propriamente dito, para manter a confidencialidade da sua localização. Mas sim, poderás ver a tua família regularmente. Leonor respirou profundamente, sentindo uma estranha calma ao tomar as rédeas da sua própria vida, talvez pela primeira vez em muito tempo. Acho que o refúgio é a melhor opção por agora, disse finalmente. Pelo menos até que não sinta tanto medo. Dona Helena sufocou um soluço, mas assentiu compreensivelmente. O que tu decidires, minha filha, estaremos contigo em cada passo. A procuradora Matos sorriu levemente, aprovando a decisão. É uma escolha sábia, Leonor. Isso facilitará a manutenção da sua proteção durante o processo legal. Os trâmites para a transferência para o refúgio foram iniciados de imediato. Sofia coordenou com a equipa do centro, enquanto a procuradora Matos geria uma extensão da ordem de proteção para incluir os familiares de Leonor. Era uma operação complexa, mas bem ensaiada, resultado de anos a aperfeiçoar protocolos para casos semelhantes. Essa tarde, enquanto a família Santos continuava a sua emotiva reunião no quarto do hospital, Miguel entrou com uma pequena surpresa. Um tablet eletrônico. É do hospital, explicou com um sorriso. Pensei que quererias ver o teu sobrinho. A tua irmã contou-me que ainda não o conheces. Os olhos de Leonor iluminaram-se quando Ana abriu a aplicação de videochamada e ligou para Pedro, no porto. A tela encheu-se com o rosto do seu irmão mais velho, cujos olhos se umedeceram instantaneamente ao vê-la. Leo, sussurrou visivelmente comovido. Minha irmãzinha. Olá, Pedro, respondeu ela, as lágrimas regressando sem esforço. Depois de uns minutos de conversa entrecortada pela emoção, Pedro levantou um pequeno de 3 anos, de olhos vivos e sorriso travesso. Tiago, esta é a tua tia Leonor, disse, aquela que te tem enviado os dinossauros de peluche. Leonor olhou confusa para Ana, que se apressou a explicar. Sempre lhe dizíamos que os presentes vinham de ti, disse em voz baixa. Não queríamos que te esquecesse. Algo se expandiu no peito de Leonor, uma calidez que acreditava ter perdido para sempre. A sua família não só a tinha esperado, como tinha mantido viva a sua presença, a sua memória, o seu lugar entre eles. Olá, Tiago, disse com voz trêmula. Sou a tua tia Leonor,
Quando é que vens brincar comigo? Perguntou o menino com a inocência direta da infância. Brevemente, prometeu Leonor, e pela primeira vez em anos sentiu que realmente podia cumprir uma promessa. Muito em breve. Essa noite, enquanto a sua família se acomodava num hotel próximo, insistindo em revezar-se para que sempre houvesse alguém com ela no hospital, Leonor sentiu como as camadas de isolamento que Rui tinha construído à sua volta se desprendiam uma a uma. Com cada conversa, cada recordação partilhada, cada plano para o futuro, por mais tentativo que fosse, ia recuperando fragmentos da Leonor que tinha sido antes dele, chamada à ação. A Leonor está a encontrar a sua voz e a reconstruir a sua vida. Mas o caminho para a liberdade total ainda não terminou. Cliquem no próximo vídeo para ver a conclusão desta história inspiradora. O veredicto final e a nova vida de Leonor. A luz da manhã filtrava-se suavemente através das cortinas entreabertas do quarto 204. Leonor despertou lentamente, desorientada por um instante, até que os seus olhos se encontraram com a figura de Ana, adormecida, desconfortavelmente no cadeirão reclinável. Não tinha sido um sonho. A sua irmã realmente estava ali. O ruído da porta, ao abrir-se, fez com que Ana se levantasse de repente, piscando os olhos para afastar o sono. A enfermeira Carmo entrou com um tabuleiro de pequeno almoço e um sorriso caloroso. Bom dia. Como nos sentimos hoje? Melhor, respondeu Leonor, e pela primeira vez realmente o sentia assim. O dolor físico continuava lá, mas algo tinha mudado no seu interior. Enquanto Carmo revia os seus sinais vitais, a porta abriu-se novamente. Desta vez foram duas figuras as que pararam na soleira da porta. Sr. Arthur, 60 anos, e Dona Helena, 58 anos, os seus pais. Mamã, papá... Ana levantou-se de um salto surpreendida. Sei que chegariam mais tarde. Tomamos o primeiro autocarro da madrugada, respondeu Dona Helena, a sua voz trêmula, enquanto os seus olhos não se desviavam da sua filha mais nova. Não podíamos esperar nem um minuto mais. Sr. Arthur permanecia ligeiramente atrás, como temendo que um movimento brusco pudesse quebrar a delicada cena. Os seus olhos, no entanto, registavam cada detalhe do rosto maltratado de Leonor, e uma sombra de dor e fúria contida cruzava o seu semblante. Minha filha, sussurrou Dona Helena, aproximando-se finalmente da cama. Leonor sentiu que algo se quebrava dentro dela. Não era a fragilidade do medo desta vez, mas sim o muro que tinha construído para conter as suas emoções durante anos. As lágrimas brotaram sem controlo, enquanto a sua mãe a abraçava com infinita ternura, como se fosse novamente aquela criança de 5 anos que tinha caído da bicicleta e precisava de consolo. Lamento tanto, soluçou Leonor. Lamento, mamã, papá. Senhor. Arthur aproximou-se então, sentando-se à beira da cama. As suas mãos, endurecidas por décadas de trabalho nos cais de Faro, pegaram nas da sua filha com uma delicadeza surpreendente. Não há nada a perdoar, minha querida, disse com voz rouca. Nada. Carmo retirou-se discretamente, deixando a família na sua reunião privada. Lá fora, no corredor, encontrou-se com Sofia e o Dr. Silva, que observavam a cena através da janela. É um bom dia, comentou Carmo, enxugando dissimuladamente uma lágrima. Crucial, assentiu o doutor. A reconexão familiar
é às vezes o pilar mais importante na recuperação de pacientes como Leonor. Sofia consultou o seu relógio. A procuradora Matos virá às 11, informou. Quer falar com toda a família sobre os próximos passos legais. Dentro do quarto, a reunião familiar continuava. Entre lágrimas e abraços, Leonor foi descobrindo tudo o que tinha perdido nesses 3 anos. O nascimento do seu sobrinho Tiago, 3 anos, filho do seu irmão mais velho Pedro, 35 anos, que não tinha podido vir por estar no Porto, a reforma antecipada do seu pai após uma lesão menor, o novo empreendimento da sua mãe, vendendo bolos caseiros. Procuramos-te, meu amor, explicava Dona Helena, segurando a mão da sua filha. O Pedro até foi à tua casa 2 vezes, mas esse homem sempre tinha desculpas. Que estavas de viagem, que estavas doente, que nos ligarias tu quando estivesses pronta. E quando deixaste de atender o telefone, continuou o Sr. Arthur, fomos à polícia de Lisboa, mas disseram-nos que eras adulta, que não podiam intervir sem provas de que algo estivesse mal. Rui mudava o meu número constantemente, explicou Leonor, a amargura na sua voz misturando-se com a culpa. E tirava-me o telefone durante dias como castigo quando fazia algo que o desagradava. O rosto de Sr. Arthur ensombreceu-se, mas Ana interveio rapidamente. Isso já não importa agora, papá, disse, reconhecendo a fúria crescente nos olhos do seu pai. O importante é que Leonor está a salvo e que estamos juntos. Um suave toque na porta interrompeu a conversa. Sofia entrou, acompanhada pela procuradora Cláudia Matos, que levava uma pasta e expressão profissional, mas amável. Bom dia, cumprimentou a procuradora. Sou Cláudia Matos, da Procuradoria-Geral da República, Secção de Violência Doméstica. Agrada-me ver que a família está reunida. Depois das apresentações, a procuradora tomou assento e extraiu vários documentos da sua pasta. Leonor, quero informar-te que a audiência inicial de Rui Santos está agendada para amanhã às 10. Começou. Não é necessário que estejas presente. De facto, recomendaria fortemente que não estivesses. O que vai acontecer nessa audiência? Perguntou o Sr. Arthur, o seu tom protetor. O juiz determinará se há elementos suficientes para iniciar um processo formal por violência doméstica, lesões graves e ameaças, explicou a procuradora. Com a evidência médica, o testemunho de Leonor e os testemunhas do incidente no hospital, temos um caso sólido para que permaneça em prisão preventiva enquanto avança o processo. E depois, a voz de Leonor era apenas audível. O processo legal pode demorar meses, respondeu honestamente a procuradora. Haverá mais audiências. Possivelmente, requeremos que amplies a tua declaração. E, eventualmente, se tudo seguir o seu curso, um julgamento. O medo regressou aos olhos de Leonor. Terei de o ver? Estar na mesma sala que ele? Existem protocolos para evitar isso, assegurou Matos. Declarações por vídeo, biombos de privacidade, faremos tudo o possível para te proteger. Sofia, que tinha permanecido em silêncio, interveio então. Por isso é tão importante o plano pós-hospitalar que discutimos ontem. Leonor receberá alta amanhã e precisamos de decidir hoje qual é o melhor caminho a seguir. Sr. Arthur ergueu-se no seu assento. A minha filha vem conosco para Faro, declarou com firmeza. Lá estaremos todos para a cuidar. A procuradora e Sofia trocaram olhares. Entendo o seu desejo de levar Leonor para casa, disse Matos com tato. Mas devo assinalar alguns riscos. O Sr. Santos conhece a morada da sua família, segundo o que Leonor nos informou.
Além disso, o processo legal requer que Leonor permaneça acessível para a Procuradoria durante a investigação. Podemos mudar-nos temporariamente, sugeriu Ana. Arrendar algo aqui em Lisboa até que tudo isto termine. Ou, interveio Sofia, podemos continuar com o plano do refúgio especializado, onde Leonor teria não só proteção física, mas também apoio psicológico contínuo e aconselhamento legal integrado. Um refúgio? A voz de Dona Helena tremeu. Parece tão solitário? Não é, assegurou Sofia. É uma comunidade de apoio, com outras mulheres que passaram por situações semelhantes, conselheiras profissionais e atividades de recuperação e formação. Todos olharam para Leonor, esperando a sua opinião. Durante tantos anos, outras pessoas tinham tomado decisões por ela. A pressão de ter de escolher agora era avassaladora, mas também estranhamente libertadora. Começou, insegura. Não quero pôr a minha família em perigo. O Rui é persistente e tem contactos. Não temos medo desse mal-nascido, grunhiu o Sr. Arthur. Mas eu sim, papá, confessou Leonor com sinceridade crua. Tenho terror e não quero viver com medo de que lhes faça mal por minha culpa. O quarto ficou em silêncio, enquanto o peso das suas palavras assentava. O refúgio? Perguntou finalmente, olhando para Sofia. Poderá a minha família visitar-me lá? Há protocolos de segurança, explicou Sofia. As visitas organizam-se em lugares neutros, nunca no refúgio propriamente dito, para manter a confidencialidade da sua localização. Mas sim, poderás ver a tua família regularmente. Leonor respirou profundamente, sentindo uma estranha calma ao tomar as rédeas da sua própria vida, talvez pela primeira vez em muito tempo. Acho que o refúgio é a melhor opção por agora, disse finalmente. Pelo menos até que não sinta tanto medo. Dona Helena sufocou um soluço, mas assentiu compreensivelmente. O que tu decidires, minha filha, estaremos contigo em cada passo. A procuradora Matos sorriu levemente, aprovando a decisão. É uma escolha sábia, Leonor. Isso facilitará a manutenção da sua proteção durante o processo legal. Os trâmites para a transferência para o refúgio foram iniciados de imediato. Sofia coordenou com a equipa do centro, enquanto a procuradora Matos geria uma extensão da ordem de proteção para incluir os familiares de Leonor. Era uma operação complexa, mas bem ensaiada, resultado de anos a aperfeiçoar protocolos para casos semelhantes. Essa tarde, enquanto a família Santos continuava a sua emotiva reunião no quarto do hospital, Miguel entrou com uma pequena surpresa. Um tablet eletrônico. É do hospital, explicou com um sorriso. Pensei que quererias ver o teu sobrinho. A tua irmã contou-me que ainda não o conheces. Os olhos de Leonor iluminaram-se quando Ana abriu a aplicação de videochamada e ligou para Pedro, no porto. A tela encheu-se com o rosto do seu irmão mais velho, cujos olhos se umedeceram instantaneamente ao vê-la. Leo, sussurrou visivelmente comovido. Minha irmãzinha. Olá, Pedro, respondeu ela, as lágrimas regressando sem esforço. Depois de uns minutos de conversa entrecortada pela emoção, Pedro levantou um pequeno de 3 anos, de olhos vivos e sorriso travesso. Tiago, esta é a tua tia Leonor, disse, aquela que te tem enviado os dinossauros de peluche. Leonor olhou confusa para Ana, que se apressou a explicar. Sempre lhe dizíamos que os presentes vinham de ti, disse em voz baixa. Não queríamos que te esquecesse. Algo se expandiu no peito de Leonor. Uma calidez que acreditava ter perdido para sempre. A sua família não só a tinha esperado, como tinha mantido viva a sua presença, a sua memória, o seu lugar entre eles. Olá, Tiago.
disse com voz trêmula. Sou a tua tia Leonor. Quando é que vens brincar comigo? Perguntou o menino com a inocência direta da infância. Brevemente, prometeu Leonor, e pela primeira vez em anos sentiu que realmente podia cumprir uma promessa. Muito em breve. Essa noite, enquanto a sua família se acomodava num hotel próximo, insistindo em revezar-se para que sempre houvesse alguém com ela no hospital, Leonor sentiu como as camadas de isolamento que Rui tinha construído à sua volta se desprendiam uma a uma. Com cada conversa, cada recordação partilhada, cada plano para o futuro, por mais tentativo que fosse, ia recuperando fragmentos da Leonor que tinha sido antes dele. A manhã seguinte, o dia da alta médica, o Dr. Silva realizou a sua última revisão. A recuperação física vai bem, ditaminou. Mas lembra-te que as feridas emocionais demoram mais a sarar. Segue o tratamento que te prescreveram e não hesites em pedir ajuda quando a precisares. Leonor sentiu-se agradecida pela sinceridade. Obrigado por me salvar, disse simplesmente, por ver o que mais ninguém quis ver. O médico sorriu com calidez. Tu salvaste-te a ti mesma, Leonor. Nós só estivemos lá para te apoiar. Às 10 da manhã, enquanto Rui Santos era escoltado à sua audiência inicial nos tribunais de Lisboa, Leonor saía pela porta traseira do hospital numa cadeira de rodas, protocolo padrão para todos os pacientes com alta. Sofia acompanhava-a juntamente com Ana e Dona Helena. Um automóvel sem identificação esperava, conduzido por uma mulher de aspecto profissional, que se apresentou simplesmente como Raquel, coordenadora do refúgio. A despedida dos seus pais foi emotiva, mas não definitiva. Ver-se-iam regularmente em lugares seguros enquanto o caso avançava. Sr. Arthur, que tinha ido à audiência para ver a cara do desgraçado, como disse, reunir-se-ia com elas mais tarde. Enquanto o carro se afastava do hospital, Leonor olhou pela janela traseira como o edifício que tinha sido cenário da sua libertação se reduzia na distância. Uma mistura de emoções contraditórias fervilhava no seu interior. Medo pelo futuro incerto, nostalgia pelo passado irrecuperável, mas também, crescendo lentamente como uma planta frágil, esperança. Estás bem? Perguntou Ana, segurando a sua mão. Leonor considerou a pergunta por um momento. Fisicamente, ainda doía. Emocionalmente, estava em carne viva. O caminho pela frente seria longo e difícil. Haveria dias bons e dias terríveis. O sistema legal poderia falhar. Rui poderia encontrar fissuras para escapar. Nada estava garantido. E, no entanto, acho que vou ficar bem, respondeu finalmente. Não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vou ficar bem. O carro virou uma esquina, tomando uma rota indireta para o refúgio, onde Leonor passaria as próximas semanas ou mesmo meses. Um novo capítulo começava, incerto, mas seu. Um recomeço com raízes fortes. As da sua família, as dos profissionais que a tinham ajudado e talvez o mais importante, as que ela mesma estava a redescobrir dentro de si. Porque às vezes a verdadeira liberdade começa precisamente assim, não com grandes vitórias nem finais perfeitos, mas com a simples e revolucionária decisão de dar um passo em frente, dia após dia, recuperando a própria voz, a própria história, a própria vida. E Leonor Santos, depois de 6 anos de silêncio, finalmente tinha começado a falar. 3 meses depois, o julgamento e a rede de apoio. 3 meses tinham decorrido desde aquele dia em que Leonor chegou ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com o rosto desfigurado pelos golpes e a alma silenciada pelo medo. 3 meses que pareciam ao mesmo tempo um suspiro e uma eternidade.
A sala de audiências número 8 do Tribunal de Justiça de Lisboa estava mergulhada num silêncio tenso. Leonor, sentada junto à procuradora Matos, mantinha o olhar fixo nas suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Não queria levantar os olhos, não queria encontrar-se com o olhar de Rui, que aguardava do outro lado da sala, flanqueado pelo seu advogado de defesa. Tudo está bem, sussurrou Ana, sentada mesmo atrás dela. Estamos aqui contigo. Leonor assentiu levemente, sentindo o peso reconfortante da mão da sua irmã sobre o seu ombro. Tinham sido 3 meses intensos de transformação constante. O refúgio tinha se tornado um verdadeiro santuário, onde dia após dia foi redescobrindo fragmentos de si mesma que acreditava perdidos para sempre. A juíza Margarida Santos, 50 anos, entrou na sala e todos se levantaram. Era uma mulher com uma expressão severa, mas justa, conhecida pela sua firmeza em casos de violência doméstica. Tomem assento, indicou depois de ocupar o seu lugar. Estamos aqui para a audiência final do caso 276/2023, Ministério Público contra Rui Santos, pelos crimes de violência doméstica continuada, lesões graves e ameaças. Leonor finalmente levantou o olhar, mas não para Rui. Em vez disso, observou o rosto sereno da juíza, encontrando força na sua presença institucional. Procuradora Matos, pode prosseguir com as suas alegações finais, indicou a juíza. Cláudia Matos pôs-se de pé, a sua postura transmitindo uma confiança que incutiu coragem a Leonor. Senhoria, ao longo deste processo, apresentamos evidências irrefutáveis do padrão sistemático de violência exercido pelo acusado contra Leonor Santos durante 6 anos de casamento. Começou com voz clara e firme. As radiografias e relatórios médicos documentam mais de 12 fraturas em diferentes estados de cura, demonstrando um histórico de agressões continuadas. Os testemunhos do pessoal médico do Hospital de Santa Maria confirmam que as lesões apresentadas eram inconsistentes com a suposta queda acidental inicialmente reportada pelo acusado. Leonor fechou os olhos brevemente, recordando as longas sessões de preparação para este momento. A procuradora tinha sido meticulosa, ajudando-a a estruturar o seu testemunho, preparando-a para o contra-interrogatório, ensinando-a a respirar quando o pânico ameaçava sufocá-la. Além disso, continuou Matos, o comportamento ameaçador do acusado no hospital foi presenciado por múltiplos testemunhas, incluindo agentes da lei, confirmando o padrão de intimidação descrito pela vítima. Rui remexeu-se no seu assento, visivelmente desconfortável. Já não parecia o homem imponente e controlador que tinha dominado a vida de Leonor durante anos. 3 meses em prisão preventiva tinham desfeito a sua imagem de invulnerabilidade. Por último, senhoria, está o valente testemunho da própria Leonor Santos. A procuradora virou-se brevemente para ela com um olhar de respeito, que apesar do terror compreensível após anos de abuso, encontrou a força para quebrar o silêncio e expor a realidade que vivia. O advogado de defesa de Rui, um homem de fato caro e expressão calculista, tomou notas rapidamente. Durante todo o processo, tinha tentado desacreditar o testemunho de Leonor, sugerindo que exagerava as situações, que tinha problemas mentais ou que procurava vingança por supostas infidelidades. Estratégias que, felizmente, não tinham prosperado face à solidez da evidência médica e testemunhal. Por tudo o exposto, concluiu a procuradora,
Solicitamos a pena máxima contemplada pela nossa legislação para os crimes imputados, assim como a extensão indefinida da ordem de proteção a favor da vítima e dos seus familiares diretos. Quando a procuradora tomou assento, Leonor dirigiu-lhe um olhar de agradecimento. Nestes meses, Cláudia Matos tinha se tornado muito mais do que uma representante legal. Tinha sido uma guia, uma aliada, às vezes até uma confidente. Defesa, prossiga com as suas alegações finais, indicou a juíza. O advogado de Rui levantou-se com uma confiança que contrastava com a fraqueza do seu caso. Senhoria, a defesa sustenta que se construiu uma narrativa exagerada em torno do que foram simples conflitos conjugais. Começou, provocando um murmúrio indignado entre os presentes que a juíza acalmou com um olhar severo. O meu cliente tem sido um cidadão exemplar, sem antecedentes criminais, um empresário respeitado na comunidade. As lesões que a senhora Santos apresentava no dia da sua admissão hospitalar foram consistentes com a sua explicação inicial, uma queda acidental pelas escadas. Leonor sentiu náuseas ao ouvir como tentavam minimizar 6 anos de terror constante, reduzindo-os a simples conflitos conjugais. Era a mesma narrativa que Rui lhe tinha feito acreditar durante tanto tempo, que ela exagerava, que era demasiado sensível, que as suas reações eram desproporcionadas. Quanto ao incidente no hospital, continuou o advogado, o meu cliente agiu movido pela preocupação natural de um esposo cuja mulher estava hospitalizada e a quem inexplicavelmente era negado acesso. A sua frustração foi mal interpretada como agressão. Ana apertou suavemente o ombro de Leonor, recordando-lhe que já não estava sozinha frente a estas mentiras. Portanto, a defesa solicita a absolvição de todos os crimes, considerando que não existe evidência conclusiva para além de testemunhos que podem estar influenciados por interpretações subjetivas dos factos. Quando o advogado terminou, a juíza ajustou os seus óculos e revisou as suas notas por uns momentos. A sala permaneceu em silêncio, a tensão quase palpável. Antes de prosseguir com a minha decisão, disse finalmente, gostaria de perguntar à senhora Santos se deseja fazer uso do seu direito de se dirigir ao tribunal. Leonor sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. Durante a preparação, a procuradora tinha-lhe mencionado esta possibilidade, mas tinha decidido não o fazer, temendo desmoronar-se frente a Rui. No entanto, agora, sentada naquela sala, onde se decidiria não só o destino legal do seu agressor, mas também, de certo modo, o seu próprio futuro, sentiu um impulso inesperado. Levantou-se lentamente, as suas pernas trêmulas, mas a sua resolução firme. Sim, senhoria, gostaria de falar. A juíza assentiu com aprovação. Avance. Leonor respirou profundamente, tal como lhe tinham ensinado nas suas sessões de terapia no refúgio. Ao exalar, sentiu que parte do seu medo se dissipava. Durante 6 anos, começou com voz suave, mas clara. Vivi numa prisão sem grades, uma prisão construída com golpes, ameaças e manipulação sistemática. Fez uma pausa, surpreendida pela firmeza da sua própria voz. Cada manhã, ao acordar, o meu primeiro pensamento era calcular o seu humor, antecipar o que poderia desencadear a sua fúria nesse dia. Aprendi a andar sem fazer ruído, a falar só quando me perguntavam, a desaparecer dentro da minha própria casa. Rui olhava-a fixamente do outro lado da sala, mas pela primeira vez, Leonor não se encolheu perante esse olhar. Continuou,
a sua voz ganhando força com cada palavra. Quando me levou ao hospital há 3 meses, tinha perdido toda a esperança. Acreditava que morreria naquela casa, às mãos dele, e que ninguém o saberia jamais. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Alguém viu através da mentira. Alguém notou o que eu já não podia sequer nomear. Leonor olhou brevemente para os assentos onde se encontravam o Dr. Silva, Carmo, Miguel e Sofia, que tinham comparecido à audiência para a apoiar. Essas pessoas devolveram-me algo que acreditava perdido para sempre, a minha voz. Mostraram-me que merecia ser ouvida, que merecia viver sem medo. A sala estava completamente silenciosa. Mesmo o advogado de defesa tinha deixado de tomar notas. Senhoria, não estou aqui a procurar vingança. Estou aqui porque quero que o ciclo se quebre. Quero que outras mulheres que estão a viver o que eu vivi saibam que há saída, que há pessoas dispostas a ajudar, que a sua vida pode ser diferente. Leonor voltou-se ligeiramente para olhar para Rui diretamente, algo que não tinha feito em toda a audiência. Já não via o monstro todo-poderoso que a tinha aterrorizado durante anos. Via um homem comum, diminuído, patético na sua tentativa de manter controle sobre o incontrolável. E quero que ele entenda que, apesar de tudo o que me fez, estou aqui, de pé, a falar, a viver, que não conseguiu destruir-me, embora eu tenha tentado com todas as suas forças. Finalizou a sua intervenção com um último olhar para a juíza. Só peço justiça, senhoria, não só para mim, mas para todas as mulheres presas no mesmo inferno do qual eu consegui escapar. Quando Leonor voltou ao seu assento, um silêncio reverente encheu a sala. A procuradora Matos apertou-lhe suavemente a mão, um gesto de orgulho e reconhecimento. Atrás dela, podia sentir a presença reconfortante da sua família, a sua verdadeira família, a que nunca tinha deixado de a procurar. A juíza Margarida Santos observou Leonor com uma expressão de profundo respeito antes de falar. Este tribunal procederá agora a ditar sentença, anunciou. Os minutos seguintes decorreram como em câmara lenta. A juíza detalhou meticulosamente os fatos provados, a evidência apresentada, as circunstâncias agravantes. A sua voz, firme e clara, articulava cada razão pela qual os argumentos da defesa resultavam insustentáveis frente ao peso da evidência científica e testemunhal. Portanto, concluiu a juíza, este tribunal considera Rui Santos culpado dos crimes de violência doméstica continuada, lesões graves e ameaças, condenando-o a 8 anos de prisão efetiva sem possibilidade de benefícios penitenciários antecipados. Um soluço abafado escapou dos lábios de Leonor. Não era tristeza, não era medo, era alívio, puro e avassalador. 8 anos. 8 anos para reconstruir a sua vida sem a sombra constante do terror. Adicionalmente, continuou a juíza, ratifica-se a ordem de proteção a favor de Leonor Santos e dos seus familiares diretos com caráter permanente, proibindo o condenado qualquer tipo de contato ou aproximação a menos de 500 metros, mesmo depois de cumprida a sua pena. Rui bateu na mesa com frustração, mas foi rapidamente contido pelos seguranças. O seu rosto contorcido pela fúria era a viva imagem da impotência. «Levanta-se a sessão», declarou a juíza, dando um último golpe com o seu martelo. O ruído de cadeiras a mover-se e vozes a elevarem-se gradualmente encheu a sala, enquanto Rui era escoltado para fora. Passou perto de onde estava Leonor, mas desta vez foi ele quem baixou o olhar, incapaz de sustentar o encontro visual. Leonor manteve-se sentada uns momentos mais, a processar o que acabara de acontecer. À sua volta, o seu mundo tinha mudado irrevogavelmente.
Os braços de Ana envolveram-na num abraço protetor, enquanto as lágrimas corriam livremente pelas bochechas de ambas. Acabou, Léo, sussurrou a sua irmã. Realmente acabou. Mas Leonor sabia que não era um final, mas sim um começo. A sentença judicial fechava um capítulo, mas a sua história de recuperação apenas estava a